Gente, o que eu acho sobre essa frase aí de que você tem que esfumar, esfumar, esfumar até você cansar e quando você pensar que parou de esfumar, você esfuma mais um pouco. Hello, minha gente! Ouvi dizer que é hoje que tu vai aprender a esfumar. Gente, hoje o vídeo é sobre esfumado, isso mesmo. Dou muitos cursos de automaquiagem e eu sempre vejo a dificuldade das pessoas. E eu consigo ver também o que as pessoas erram e por isso o esfumado não sai, aquele esfumado profissional e tudo mais. Eu sei que esse tipo de vídeo de erro e acerto em maquiagem é sempre muito polêmico. Sempre tem alguém que deixa aí nos comentários dizendo: acontece, né? Tem esses comentários. Minha intenção aqui não é dizer o que é certo, o que é errado, mas simplesmente dar algumas dicas pra você e mostrar por que talvez, né, quem sabe, seu esfumado não tá aí saindo com o resultado que talvez você esperava que ele saísse. Então eu estou aqui hoje para te ajudar. Vou te mostrar aí alguns truques que deixam o esfumado mais bonito, que deixam ele com aquele aspecto de esfumado profissional mesmo. E eu vou fazer um lado do meu olho do jeito que eu vejo muitas pessoas fazendo, e do outro lado eu vou fazer como deveria, como eu sugiro, lembrando que, é claro, cada formato de olho é um formato. Às vezes onde eu vou colocar o pincel aqui no meu olho não seja exatamente o lugar onde você deveria colocar o pincel no seu olho. Não existe também só uma técnica de esfumado, só um jeito de fazer o esfumado ficar bonito. Eu vou mostrar alguns truques pra você nesse vídeo. Me segue lá no Instagram também, porque quem me segue no Instagram já sabe que por lá todo post meu tem um conteúdo na legenda, tem conteúdo. A gente fica mais próximo por causa dos stories, né? Então vamos estreitar nossos laços, vamos fortalecer nossa amizade, me segue por lá. A primeira coisa de todas que eu sempre ensino nos meus cursos e que é muito importante é neutralizar o tom da pálpebra. Muita gente compra algumas sombras e acha que a sombra não é pigmentada, que é ruim, aquela coisa toda, ou então fala: Ingrid, eu nunca consigo deixar a sombra do jeito que tá ali na paleta, da cor da paleta. E um dos principais motivos disso acontecer, de você não conseguir ter esse resultado de pigmentação e tudo mais, é não neutralizar a pálpebra antes de começar a aplicar a sombra. Isso é um dos passos mais importantes. Então, eu já neutralizei, inclusive, que é passar um corretivo aqui, né? Um corretivo um pouquinho mais claro, para deixar toda a pálpebra uniforme, do mesmo tom, deixar ela clarinha, tirar aquela cor da sua pele de fundo, olheiras e tudo mais, e deixar ela como se fosse uma tela limpa para você começar a pintar. Isso vai ajudar na pigmentação da sombra, na transição de cores de uma para outra. O esfumado vai ficar mais bonito e vai realçar mais. E o primeiro erro é começar com um pincel muito grande. Um pincel grande ou pequeno é sempre muito relativo, porque depende do tamanho da sua pálpebra. Então, aqui eu nem tenho um pincel que simularia um pincel grande demais para minha pálpebra. Eu vou usar o maiorzinho que eu tenho e começam a esfumar com um pincel grande demais. Então vamos lá. Além disso, já começa com o quê? Com uma sombra escura demais. Então eu vou pegar essa daqui, que é super pigmentada e mais escurinha. Prestem atenção que essa sombra, ela é mais escura do que essas, certo? Então, o erro é a pessoa já começar com essa sombra muito escura. É claro que existem várias técnicas de maquiagem. Às vezes a gente começa a fazer um esfumado realmente com a sombra mais escura, depois vem com a mais clara e vem com essa sombra escura demais e começa ali, ó, sem critério, sem saber exatamente aonde que colocou o pincel e simplesmente vai esfumando. O critério que eu digo que a pessoa não tem é tipo assim, não sabe se tá colocando em cima demais, se tá abaixo demais. Então, às vezes, a pessoa vem muito perto da sobrancelha e aí começa ali com aquele esfumado, desse jeito. Sem cuidadinho nenhum, sem carinho, sem preso. E vai fazendo, ó. E aí, gente, o que acontece? Começa com a sombra escura e super pigmentada lá pertinho da sobrancelha, tá vendo? Na verdade, tem dois tipos, assim, de erro, que é chegar perto demais da sobrancelha e aquelas pessoas que fazem o esfumado só dentro ali da pálpebra móvel, sem subir essa sombra. Então, não pode subir demais e nem de menos. Tem um lugar certinho que eu vou mostrar pra vocês. E aí, esfuma. E aí, as pessoas ensinam na internet o quê? É só fazer movimento de vai e vem. É só fazer movimentos circulares. E
a pessoa tá lá. É isso aí, movimentos circulares, movimento de vai e vem. E aí já tem mais uma coisinha aqui, que é segurar o pincel perto demais ali das cerdas dele. Isso deixa o traço forte, pesado, mas ninguém te contou isso, né? Então como é que tu ia saber que tá errado? Quando você cansar de esfumar, esfuma mais um pouco. Quem já ouviu essa frase aqui no YouTube, levanta a mão. Se você cansou de esfumar, esfume mais um pouco. Vocês vão já ver o que eu acho sobre essa frase. E aí a pessoa olha ali, dá aquela olhadela no espelho e fala, acho que esfumei bastante. Parei, tá bom, tá ótimo. Gente, a primeira coisa que eu indico é, se você tá começando a aprender a esfumar agora e se maquiar e tudo mais, não vai pegando a sombra mais escura. Pega uma sombra um pouco mais clarinha e começa com a mais clara e com um pincel menorzinho. Esse pincel que eu tô usando é o 136 da Dye Makeup. Ele é bem menor do que aquele da Macrylan que eu mostrei pra vocês, ó. E eu vou aplicar essa primeira sombra acima do côncavo. O côncavo é bem onde tá essa dobrinha aqui do olho, onde afunda. E acima do côncavo é um pouquinho acima ali dessa dobrinha, mas sem chegar muito perto da sobrancelha. Então eu já venho com a mão bem levinha. Reparem que eu tô segurando o pincel lá no finalzinho do cabo dele, diferentemente do outro lado que eu segurei mais em cima, porque isso deixa a mão mais leve. Logo, o esfumado também vai ficar mais leve, mais suave. Então eu vou aplicar a sombra ali e vou começar a fazer esse movimento bem suave. Não é esfregando o pincel. A cerda do pincel não pode deformar muito, ela não pode fazer assim, ó, quando você estiver esfumando. Isso é um indício de que você está fazendo muita pressão na mão e assim o seu esfumado vai acabar ficando duro, pode ficar manchado. Então, sempre com a mão levinha, é tipo um carinho que você vai fazendo, tá vendo? E eu gosto de fazer esses movimentos circulares, mas você também pode fazer um movimento de vai e vem, igual a gente estava fazendo ali no outro olho. Mas existe um limite de onde você vai aplicar essa sombra. Olha a distânciazinha ali que eu deixei da sobrancelha, tá vendo? Não é uma distância muito grande e nem uma distância pequena demais, quase sem existir essa distância, né? Então tem que ter essa distânciazinha ali da sobrancelha. Isso acaba deixando ali aquela região um pouco mais iluminada. E a gente vai fazendo esse movimento de vai e vem e esses movimentos circulares nesse limite, ó, de deixar esse espacinho ali da sobrancelha e sem invadir a pálpebra móvel, tá? Nesse primeiro momento, nesse primeiro esfumado. Pego um pouquinho mais de sombra e faço a mesma coisa, eu vou fazendo uma construção. O esfumado, ele acaba sendo uma construção, na verdade, toda a maquiagem a gente constrói ela. Você tem que começar a enxergar a cor que você viu daquela sombra na paleta ali na sua pálpebra. Essa daqui, por exemplo, a gente esfumou tanto que sumiu aquela cor da paleta, que era mais forte. E quando você vem chegando aqui no finalzinho do olho, você vai trazendo, fechando aqui, ó, na pálpebra móvel, tá vendo? Só que sempre fazendo de uma forma que não fique aquela bolinha que todo mundo tá vendo que você fechou o esfumado. Por isso a mão tem que ficar leve, por isso tem que ter o pincel certo, porque não adianta fazer todos esses movimentos levinhos e no lugar que eu tô ensinando aqui pra vocês no vídeo, se você usar um pincel, sei lá, tipo esse, que parece que é um pincel de esfumar, ele até dá uma enganada. Ele parece um pincel de esfumar porque ele também é redondinho, porque ele também é fofinho, mas sente a diferença disso aqui, ó. Tô apertando meu dedo aqui e o pincel não abre, enquanto esse, olha o tanto que ele abre. E o que acontece? Esses pincéis que eles não abrem porque eles são muito densos, as cerdas são muito concentradas, eles deixam o esfumado duro, ou seja, não esfuma. Ele aplica ali a sombra no lugar, mas ele não esfuma. Não dá esse efeito aqui, ó, de sombreado, de que a sombra foi desaparecendo na sua pele, enquanto esses pincéis que são mais fofinhos, que abre, dão. Então não adianta, tem que ter o pincel certo para fazer o esfumado. E depois que eu faço esse esfumadinho aqui, ó, aí eu venho escurecendo a sombra. Aí a pessoa que tava fazendo desse lado aqui do meu olho vem com uma sombra mais escura. Porque, eu sei que tem que escurecer o côncavo, isso dá profundidade, então eu vou pegar uma sombra mais escura. E aí vem com essa sombra aqui mais escura e começa a escurecer o côncavo. Sem critério mais uma vez, ó. E suma de um lado pro outro.
E aí, às vezes, traz até o cantinho interno também. E disseram pra essa pessoa aí que ela tem que esfumar pra sempre. Aí ela fica lá 3 horas e não sabe por que que esfumado não fica bonito se ela tá esfumando por muito tempo. O negócio não é o tempo de esfumar, que tem que ficar até cansar? Disseram pra ela que sim, mas talvez não seja esse o problema. Gente, o que eu acho sobre essa frase aí de que você tem que esfumar, esfumar, esfumar até você cansar, e quando você pensar que parou de esfumar, você esfuma mais um pouco? Isso não é totalmente verdade. É em partes, né? A gente tem que esfumar bastante, tem que ter paciência e tudo mais, mas não é o tempo que você esfuma que determina que seu esfumado tá bom, entendeu? Porque você pode ficar lá horas esfumando e, na verdade, isso faz sumir a sombra, espalhar a sombra demais. Ou então você não colocar ali no lugar certo. Não adianta você ficar lá horas esfumando se você não tá esfumando no lugar certo, se você não tá com a pressão certa do pincel, se você tá fazendo a sombra desaparecer ao invés de fazê-la pigmentar. Então, não é só isso. Inclusive, você pode economizar o seu tempo ali e esfumar por menos tempo se você fizer do jeito certo. E detalhe, que a pessoa fez este segundo esfumado aqui, ó, mais escuro, com o pincel sujo da primeira sombra. Vai aparecer a cor real da sombra? Não vai, porque misturou o que tava ali no pincel sujinho da primeira sombra que ela usou. Então, sempre, ou pega outro pincel do mesmo formato e tudo mais, ou pega uma toalhinha, espirra ali um higienizador de pincéis. Esse aqui é uma receitinha caseira que eu faço. Eu misturo água, álcool e detergente neutro, tá? Pra fazer essa misturinha. E daí eu venho aqui, coloco o pincel e tiro ali, ó, todo o excesso de sombra. E venho com o pincel agora limpinho e sequinho. Esses higienizadores, eles servem, eles são ótimos justamente por isso, porque como tem álcool ali na misturinha, acaba secando o pincel na hora e eu já consigo usar outra sombra com o mesmo pincel. Então agora sim eu venho com uma sombra um pouquinho mais escura, vou pegar esta sombra aqui e agora eu vou aplicar aonde? Direto no côncavo? Não. Primeiro eu venho aplicando, dando batidinhas aqui no cantinho externo da pálpebra móvel, ó, em cima da pálpebra móvel. E eu aplico bastante ali a sombra. Eu pego a sombra mais uma vez e aplico um pouquinho mais, até eu começar a ver a cor dela de verdade. E depois que eu faço essa aplicação, aí eu venho trazendo essa sombra pro côncavo, que é aqui na dobrinha do olho. E vou fazendo esse movimento de vai e vem ali em cima do côncavo. A primeira sombra, ela não pode desaparecer. Então, a gente tem que continuar vendo ali a cor da primeira sombra que a gente usou, do primeiro esfumado. É claro que tudo isso aqui você consegue fazer, inclusive, com uma sombra só, não precisa de duas. Tô ensinando com uma mais clara e uma escura para ficar um pouco mais didático e mais fácil para quem não tem muita prática, muita experiência em segurar o pincel com diferentes pressões, né? Porque é isso que vai fazendo o esfumado ficar bonito com uma sombra só. Então, eu tô ensinando essa técnica de 2 sombras só para ficar um pouco mais fácil. A primeira não pode sumir, ela tem que continuar ali, visível. E se você ver que por um acaso você subiu um pouquinho em cima dela, aí você vem com um pincel limpinho, pega um pouquinho daquela sombra de novo e volta ali, ó, só em cima dela. Tá vendo que antes eu tava aplicando lá embaixo, agora eu voltei aqui pra cima? Eu vou subir um pouquinho essa sombra, ó, deixar ela um pouquinho mais ali próxima da sobrancelha, sempre respeitando aquele pedacinho ali, ó, mais clarinho para dar essa iluminada. E com a mão sempre bem levinha, venho fazendo essa sombra aparecer de novo, né? Agora eu volto lá com a sombra mais escurinha, passo um pouquinho mais dela. Uma dica muito boa também para tirar a marcação ali do esfumado é vir com um pincel limpinho, sem sombra nenhuma, e dar uma esfumada só na bordinha. Isso vai dando uma transição ainda mais bonita ali para sua pele, deixando o esfumado ainda mais suave, fazendo ele desaparecer ali de forma mais sutil, mais suave. E um erro muito comum das pessoas quando elas querem tirar alguma marcação do esfumado é vir com o pincel sujo e ficar esfumando em cima ali da marcação, ó. E aí isso acontece o quê? Você, na verdade, acaba espalhando ainda mais aquela sombra e acaba virando tudo um borrão. Ninguém sabe onde começou, ninguém vê a diferença das cores de sombra porque acaba ficando tudo uma mistura só. E agora vamos supor que eu quero deixar essa pálpebra um pouco mais clarinha, mais limpinha. Então eu vou vir com um pincel de pálpebra, não de esfumado, ó, que é um pincel assim mais achatadinho, fofinho. Vou pegar ali uma sombra mais clarinha
e vou vir aqui, ó, dando batidinhas só no início até o meio, mais ou menos, ali da pálpebra móvel. E aí eu volto com um pincelzinho de esfumar e com a sombra que eu tinha usado ali no côncavo e vou fazendo esse movimento de vai e vem, bem na bordinha desse branquinho ali, dessa sombra mais bege que eu tinha passado na pálpebra móvel, para poder tirar a marcação dessa sombra. Aí o que muitas pessoas fazem é, mais uma vez, vem com o pincel sujo, pega ali aquela sombra clara e vem, ó, varrendo, né? Nem dando batidinha. Vem varrendo ali na pálpebra móvel. Aí vem com o dedo pra arrumar, ó. E pronto! Tô linda! É isso aí, o meu esfumado de hoje. E, gente, o engraçado é que parece que esse lado aqui tá até, tipo, bem pouquinho de sombra, quase nada. E, na verdade, eu apliquei bastante sombra. A gente consegue ver a sombra ali do primeiro esfumado, a gente consegue ver a sombra do segundo esfumado ali dando profundidade no côncavo, no cantinho externo, enquanto esse lado, ele realmente tá um pouco mais forte, mas você não vê degradê de sombra, você vê que parece que tá tudo muito manchado, aqui não tem uma finalização, né, um fechamento ali bonitinho, tá todo borrado também, manchado. É claro que existe uma adaptação para cada tipo de olho, né, do jeito que eu ensinei aqui desse lado. Para cada formato de olho a gente sobe um pouco mais, sobe um pouco menos, mas a técnica em si que eu queria passar para vocês é: começa com uma sombra mais clarinha ao invés de já vir com a sombra mais forte. Usa o pincel certo de esfumar, que tem os cerdas fofinhas, que seja menorzinho, e aplica ali no lugar certo. Tem um limite do esfumado, a gente não sai ali, ó, na doida, porque senão não adianta essa história de que esfuma até cansar, porque você pode esfumar até cansar do jeito errado e vai ficar um borrão. Esse vídeo é só uma introdução aos segredos que existem ali por trás de um esfumado bem feito. Tem muita técnica que eu poderia passar para vocês. Se vocês quiserem mais vídeos desse estilo, deixa aqui nos comentários, porque existe técnica de fazer o esfumado no ponto alto do olho, existe mais técnica ali de degradê de sombra e tudo mais. Esse vídeo ficaria muito longo se eu falasse de tudo, mas eu queria passar essas informações principais e primordiais para vocês. E com a make finalizada com cílios postiços e esfumadinho ali rente aos cílios inferiores, eu finalizo esse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, então deixa o gostei, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!